Na Bíblia a gente vê duas expressões sobre a mulher. Expressões que deixa a gente um pouco incomodado, né? Primeiro, quando Deus criou o mundo, Ele criou então em 6 dias. No 6º dia, vocês sabem que no 6º dia foi criado o homem, a humanidade e os animais, lembram? No 6º dia, então, Ele criou a humanidade e os animais. Então Ele criou um casal, mas Ele criou o homem e viu que ainda não estava bom. Então Ele completou, e aí Ele viu que ficou muito bom. Como eu disse de manhã, você imagina a Eva chegando para Adão, o coração dele deve ter disparado, apaixonado, com aquela mulherona, aquele mulherão entrando. Imagina que maravilhoso que foi. E aí, ali tem uma expressão que ele fala: darei para você uma auxiliadora. Uma serviçal de casa, claro. Esse é o problema da gente não fazer exegese da Bíblia, a gente não estudar e não entender o que a Bíblia quer dizer. Aí as pessoas olham a auxiliadora, uma auxiliar doméstica. Só para vocês terem uma ideia, a palavra ali usada em hebraico é Ezer Kenedo. Essa palavra é usada 21 vezes na Bíblia. Das 21, uma é para falar da mulher, 20 é para falar de Deus. Quando ele disse que eu serei o auxiliador para você, meu povo, lá em Salmos. Quando Davi invoca a Deus e fala: me auxilie nas minhas batalhas. Ali é a mesma palavra. Quando ele invocava, é a mesma palavra, Ezer. Deus, atue na minha vida. Seja o meu Ezer, seja o meu auxiliador. Então Deus estava criando então para Adão a completude dele, aquilo que faltava. E quando ele fala, unam-se em uma só carne, aqui são dois. Uma é aquilo lá que vocês estão pensando mesmo, que eu não posso falar. Então, unam-se em uma só carne, vocês entenderam? Ou seja, fiquem juntos. E o segundo propósito ali, unam-se em propósito. E o propósito aí, ele deu uma missão: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, tenham prazer um no outro e multipliquem a terra. A multiplicação, ela tem um objetivo, que é a extensão do poder divino de Deus em criar vida. Então o objetivo aquilo é muito maior, e o objetivo da mulher para aquilo é muito maior do que é nos colocado hoje de uma forma chula, de uma forma grosseira. Aquilo é sagrado e santo para cumprir um objetivo da multiplicação da vida. E esse poder foi dado apenas quando se unem em uma só carne. E quando eles unem uma só carne, eles se tornam completos. Enquanto eles não estão unidos, eles não estão completos. E essa completude gera vida. E quando inclusive acontece a vida, não sei se vocês já viram, é uma luz que se explode dentro do útero da mulher. Haja luz. Não é lindo? Vocês não estão entendendo? A mulher tem o poder de carregar dentro dela uma luz que é a mesma expressão do haja luz do início de tudo. Aquela que é auxiliadora é a completude divina do que faltava para o homem. Aí tem uma outra palavra lá em Coríntios que Paulo fala: sejam submissos aos seus maridos. Haha, tá aí, me obedeça. Ali a palavra é hipotasso, uma palavra já grega, não hebraica, uma palavra grega que tem a ver com ser para você, mais uma vez, a sua completude. Ser completa no submissão ali é no sentido de você fazer parte do ecossistema da vida do homem. É no sentido de o homem não conseguir dar um passo sem ela auxiliar e sem ela estar acompanhando a família, a casa e os deveres, a vida, os planos, a construção do lar, o filho. Então a mulher, ela é a essência da vida, inclusive da divindade dentro de uma casa. Para mim, é como se fosse a representação do Espírito Santo do Senhor, por causa inclusive dessa palavra Ezer. A mulher então tornou tudo mais bonito, completo, uniram-se, multiplicou-se. A mulher, como eu falei, foi responsável pelo primeiro milagre de Jesus, e Jesus vem buscar a noiva. A mulher, ela é um símbolo, inclusive, da igreja. A igreja é a mulher. Então, mulheres,
vocês são não são importantes, são fundamentais. Importante é uma coisa do dia a dia, fundamental é o que você não consegue viver sem. O mundo não seria nada se não fosse as mulheres. Assim como os homens são fundamentais. Por isso que, unindo uma só carne, você se torna único. Então, por isso que a família é a base da igreja. A família é a base da salvação. E, inclusive, por isso que o diabo tenta destruir a família. Fazendo, inclusive, que mulheres não queiram mais homens e homens não queiram mais mulheres. E assim, não há mais a multiplicação da espécie. E se o propósito inicial de Deus era unir-se uma só carne, sejam férteis e multiplicar, quando existe essa relação que não seja heterossexual, não cumpre o objetivo primário que Deus nos deu. Por isso que isso está tão forte e o diabo tem trabalhado nesse propósito. Mulheres, parabéns para vocês. Eu quero uma salva de palmas para elas. Parabéns para vocês.